Olá, boa tarde. O TV1 Jornal Primeira Edição desta quarta-feira, 29 de agosto, já está no ar com as principais notícias de Votuporanga e região. Boa tarde, Luciano, e boa tarde para você que faz companhia pra gente. Seja bem-vindo. E entre os assuntos desta edição, as eleições 2018. Muita gente deve deixar de ir às urnas neste ano. Uma grande parcela da população está desacreditada da política aqui no Brasil. E hoje de manhã foi o lançamento do concurso Melhor Estudante de Votuporanga. O Colégio Unifev é parceiro do projeto e oferece bolsa integral para os vencedores daí cursarem o ensino médio. E de 7 a 16 de setembro será realizado o Festival Literário de Votuporanga, o FLIV. E a programação deste ano foi divulgada ontem. Terminam hoje as inscrições para as castrações de graça oferecidas pelo Centro de Proteção à Vida Animal. Cerca de 400 animais devem ser castrados nesta segunda etapa. E no esporte, Santos não consegue a classificação na Libertadores e teve confusão em campo no final da partida. Esses e outros assuntos você confere a partir de agora. O TV1 Jornal já está no ar. Começamos a edição de hoje com um grave acidente que aconteceu agora há pouco na estrada vicinal Adriano Pedro Assi, a estrada do 27, um capotamento que deixou um rapaz de 26 anos com ferimentos leves. Equipes do SAMU e dos bombeiros estão no local e uma equipe de reportagem do TV1 Jornal também está no local. A reportagem completa logo mais no TV1 Jornal, segunda edição. E o assunto agora são as eleições, né? Falta um pouco mais aí de um mês para as eleições deste ano, né? Que vamos votar aí em candidatos à presidência, governador, senador e deputados federal e estadual. Só que com a situação que está o país, o povo está desacreditado do Brasil e que muita gente deve deixar de exercer a função como cidadão e não deve votar neste ano. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem de Danilo Arroio Martins. Em breve, os brasileiros vão às urnas escolher quem vai dirigir o país nos próximos 4 anos, além de deputados estaduais, federais e senadores. Essa será a primeira eleição após os principais desdobramentos da Lava Jato. Diferente das eleições passadas, a deste ano tem uma característica bem diferente: o desinteresse pelo voto, principalmente entre os jovens de 16 a 18 anos. Mas os adultos também estão desanimados. Super desanimado. Por quê? Porque é tudo conversa fiada, ninguém faz nada. Estou realmente decepcionada. O povo desanimado. Ninguém quer votar por causa desse povo do Brasil. Tá meio estranho as coisas. Você acha que o jovem está desmotivado? Sim, todos. Não tô pensando em eleição ainda não, viu? Tô meio desanimado. Por quê? A gente só vê coisa, você assiste televisão, você desanima, né? Nós não tem governo. Você põe uma pessoa lá que administra, porque isso aqui tá uma bagunça. O fato foi confirmado pelos dados do cadastro eleitoral divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eles mostram uma redução da população entre 16 e 18 anos aptos para o voto. Nessa faixa etária, o voto é facultativo e representa apenas 1% dos votantes. Em 2014, eram 1.600.000 votantes entre 16 e 18 anos. Na eleição desse ano, serão apenas 1.400.000. De acordo com o chefe do cartório eleitoral de Votuporanga, cerca de 250 eleitores entre 16 e 18 anos estão aptos a votar aqui em Votuporanga. Nas eleições de 2016, eram cerca de 400. Uma situação que se verifica em todos os lugares. Aqui em Votuporanga a gente teve procura de eleitores nessa faixa etária, que é o voto facultativo, né? Porém, em números um pouco menor do que em 2016.
Eu penso que tem a ver com o momento político e o momento nacional, né? Além do fato de ser uma eleição geral agora, né, que normalmente gera menos procura mesmo, né? Isso a gente já tem, historicamente, a gente observa isso, em relação, por exemplo, a uma eleição municipal, né? O que acontece, uma situação complicada em termos de representatividade, em termos de crise mesmo, né? Então, acredito que o jovem acaba deixando só para o momento em que fica obrigatório. Quem não votar e não justificar poderá ser penalizado. O eleitor que não puder comparecer tem que justificar a sua ausência em qualquer local do país onde esteja, né? Se estiver fora do país, justifica pela internet, no sistema de justificativas. Se ele não conseguir fazer isso no dia da eleição, ele tem até 60 dias depois do pleito para fazê-lo. Só que aí é com requerimento e tem que demonstrar, comprovar, né, o motivo que ele não pôde comparecer. Se mesmo assim ele não conseguir fazer essa justificativa nos prazos de 60 dias, passada a eleição, ele pode comparecer ao cartório e ele recolhe a multa de R$ 3,51 por cada turno e fica regular novamente. Quem tem entre 16 e 18, quem tem mais de 70 e quem é analfabeto, o voto é facultativo, então só vai votar se quiser, se não for, não tem consequência alguma. E agora, mudando de assunto, vamos falar de educação. Todos os anos, o Rotary Clube 8 de agosto de Votuporanga realiza o já tradicional concurso Melhor Estudante. As escolas estaduais indicam os alunos nota 10 para realizarem uma prova. E assim, quem passar ganha como prêmio cursar o ensino médio em uma escola particular da cidade. E o Colégio Unifev é parceiro desse projeto e oferece a bolsa integral para o estudante. Hoje de manhã foi o lançamento do concurso e os detalhes a gente acompanha agora. A reunião teve a presença de membros da diretoria do Rotary 8 de agosto, que é o responsável pela organização do concurso, além de representantes das escolas particulares que oferecem as bolsas de estudo, membros da Diretoria Regional de Ensino, de escolas estaduais e também da Secretaria Municipal de Educação. O objetivo foi discutir tópicos sobre a organização do concurso desse ano. Esta será a 17ª edição do concurso. No total, são 6 bolsas de estudo integral do ensino médio que serão oferecidas por escolas particulares aqui de Votuporanga. O Colégio Unifev é um dos parceiros. Um dos objetivos do concurso é reconhecer, valorizar, incentivar e premiar os melhores estudantes da escola pública. O principal objetivo nosso é valorizar o ensino público. O Rotary tem uma dessas vertentes e Votuporanga vem fazendo com que esse principal objetivo, que seria a educação, aqui em Votuporanga a gente vem conseguindo implantar isso. O coordenador do concurso diz que para esse ano tem novidades. Esse ano nós temos 6 bolsas de estudo, né, das escolas particulares, sendo que uma foi um presente de um empresário misterioso que apareceu aí, né, que gosta do projeto Melhor Estudante e resolveu oferecer essa bolsa para que o Rotary pudesse premiar para um dos grandes talentos da escola pública. O presidente da Fundação Educacional de Votuporanga, mantenedora do Colégio Unifev, Dr. Celso Luiz Alves dos Santos, e o dirigente regional de ensino, José Aparecidura Neto, também falaram sobre a importância dessa iniciativa. Nós fomos a primeira escola, o Colégio Unifev, a entrar nesse concurso. Há 17 anos nós participamos da primeira etapa e estamos até hoje. Agora, de alguns anos para cá, nós estamos participando com 2 bolsas para os alunos frequentarem o ensino médio gratuitamente lá no Colégio Unifev. Então eu parabenizo o Rotary 8 de agosto por essa ideia de estar premiando, né, seria considerado o Oscar de Votuporanga referente aos alunos. A gente fica feliz em saber que esse concurso tem dado certo, tem levado os nossos alunos a serem bons profissionais e bons cidadãos. E este ano, ainda novidade, que nós teremos o melhor estudante na região em Andeara e que vai premiar um aluno daquela região. Isso demonstra que nós estamos formando bons alunos para as nossas futuras gerações.
Boa sorte aí aos estudantes que vão participar este ano, né? E Votuporanga está se preparando para receber mais uma edição do Festival Literário FLIV, que será realizado entre os dias 7 e 16 de setembro. E ontem de manhã, lá no Parque da Cultura, teve o lançamento da programação deste ano, que vai homenagear Arnaldo Antunes. Com data marcada para o dia 7 de setembro ao dia 16, o FLIV 2018, Festival Literário de Votuporanga, é um dos eventos mais aguardados pelo público de toda a região. A expectativa é enorme. Serão 10 dias de uma intensa programação, de 7 a 16 de setembro, novamente no Parque da Cultura, professora Adoração Garcia Esteve Hernandes, no Centro de Informações Culturais e Turísticas Marão Abdal Fagali. Todos os públicos são participantes do Festival Literário, são super convidados a integrar. E uma programação que começa às 8 horas da manhã e vai até às 10 da noite. Em sua 8ª edição, o FLIV já reuniu mais de 370 mil visitantes em 7 edições. São 9 dias de evento com mais de 170 atividades gratuitas em 130 horas de festival, num espaço de 105 metros quadrados aqui no Parque da Cultura. Então a gente pretende estar agregando uma programação muito grande, aliado ao espaço de praça de alimentação, o espaço de saraus, o espaço ligados a atividades de lazer e esportes, como o festival de vôlei de areia, o encontro de carros antigos, atividades de rap, danças urbanas, slackline, yoga, balé aéreo. E com uma programação dessa, não tem como ser diferente. As expectativas são as melhores e o convite é para que todos participem. Então nós estamos trazendo diversidade para esse FLIV, nós estamos trazendo então a literatura em outras plataformas e podendo falar com todos os públicos. Então fica aqui o convite para que a população do estado todo de São Paulo venha prestigiar da 8ª edição do FLIV. E como a gente viu aí na reportagem, a programação é extensa. Se você quiser ficar por dentro das atividades e os horários que serão realizadas essas atividades, é só acessar votuporanga.sp.gov.br. E a gente fala agora sobre castração. A população felina em Votuporanga tem aumentado bastante nos últimos meses. Isso porque há muitos animais que vivem abandonados, né, nas ruas e acabam se reproduzindo desenfreadamente. E essa situação deve ser amenizada nos próximos dias, porque as inscrições para as castrações de graça aqui no município estão abertas e são até hoje, viu? A prioridade será para animais de rua e cerca de 400, entre cães e gatos, devem ser castrados. Essa é a Mel, tem 6 anos e é uma das alegrias da casa, junto com a Lilica, de 7 anos, que gosta de ficar assim, curtindo o momento. Fazem parte da família com o tempo, né? Não dá pra viver sem, a gente sofre como se fosse um filho. E esse amor sincero é retribuído com cuidado e atenção. Um deles é a castração, que ajuda a eliminar muitos problemas de saúde pública e até mesmo do próprio bichinho. Um dos maiores problemas que se encontra na cidade é o controle populacional de cães e gatos. Então precisa controlar. A castração de gato é muito importante. O cachorro também é importante castrar para ajudar no controle populacional, né? Ajudando a controlar as zoonoses. As zoonoses são doenças que passam dos animais para o homem e do homem para os animais. As inscrições seguem até esta quarta-feira. O programa busca priorizar o atendimento de fêmeas caninas e felinas para a castração, sem deixar de contemplar também os gatos e os cachorros. A primeira etapa que houve das castrações, a gente castrou em torno de 360 animais. Ou seja, 360 pessoas de pelo deixaram de ficarem abandonadas nas ruas e os seus descendentes, é claro. A castração age direto no controle de natalidade dos bichinhos. Estima-se que uma cadela pode gerar de 1 a 12 filhotes com intervalo de 6 meses durante toda a vida, que em média é de 12 anos. Assim como a gata pode gerar de 1 a 6 filhotes, podendo também reproduzir até o fim da vida, que em média é de 17 anos. Tudo que a gente puder fazer para beneficiar e minimizar os maus tratos e o nascimento dessas pessoinhas de pelo que não podem ficar nessa situação de vida, a gente tem que fazer. Isso é amor, isso é carinho, isso é responsabilidade.
E como a gente disse, as inscrições são até hoje. O tutor ou responsável interessado em castrar o animal que atenda aos critérios do programa deverá entrar em contato com o Centro de Proteção à Vida Animal pelo telefone 3405-9700 no ramal 9828. No horário das 7h30 da manhã até as 4 horas da tarde. A inscrição também pode ser feita pessoalmente na unidade, que fica no Paço Municipal, ali na Rua Pará, no número 3227. Chegou a hora das notícias da região em 1 minuto. Sabe quem está de volta hoje, Stephanie? Pois é, Leonardo Caporalini está de volta aqui com a gente e traz as notícias no Região em 1 minuto. Boa tarde, Léo, e bem-vindo de volta. Stephanie, estou de volta. Boa tarde para você e boa tarde a todos que acompanham o TV O Jornal. E o Região em 1 Minuto de hoje começa por Rio Preto. Vai a júri popular a mulher acusada de estuprar a própria filha. A data ainda não foi marcada pela justiça e a mãe foi presa depois que a criança de 1 ano e 4 meses foi levada sem sinais vitais ao hospital. O caso ocorreu em março do ano passado. No último domingo, um jovem foi preso depois de ser flagrado roubando vasos de cobre em Catanduva. O caso ocorreu no cemitério da cidade e os vasos foram recuperados depois de uma denúncia anônima à Guarda Civil Municipal. O jovem foi encaminhado ao plantão policial e permanece à disposição da justiça. E agora mais uma notícia envolvendo furtos de cemitérios, mas dessa vez de Tabapuã. O túmulo da família da prefeita da cidade está entre os mais de 170 furtados na madrugada de ontem. Este é o segundo crime em menos de 2 semanas na cidade e a polícia diz que já tem pistas dos suspeitos. E fechamos a região de hoje com mais uma notícia de Catanduva. Uma casa ficou destruída depois de pegar fogo na madrugada de ontem. Felizmente não houve feridos e as causas do incêndio ainda não foram identificadas. E essas foram as notícias do Região em 1 Minuto de hoje e daqui a pouco eu volto com esporte no TV O Jornal. Stephanie. Tá joia, Léo. Obrigada e até já. Agora a gente faz um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos, com as temperaturas. Para hoje aí a previsão do tempo para esta quarta em Votuporanga e região. E teve confusão ontem no jogo do Santos pela Libertadores. O Peixe não conseguiu a classificação. Os detalhes a gente te conta já já. Já estamos de volta, hein? E agora com as temperaturas, Vamos à previsão, Stephanie? Vamos lá. O ar seco e quente voltou a ganhar força sobre o estado de São Paulo nesta quarta-feira e com isso faz ainda mais calor em praticamente todo o estado. E segundo o portal Climatempo, não tem previsão de chuva para hoje. Na capital paulista, a mínima prevista é de 12 e a máxima de 27 graus. Em Rio Preto, as temperaturas ficam entre 18 e 31 graus. E aqui em Votuporanga, calorão para agora à tarde, a mínima prevista é de 17 e a máxima pode alcançar os 32 graus. E agora futebol, Léo Caporalini está de volta. Léo, o que foi aquilo no jogo do Santos, hein? Luciano, muita confusão, estou de volta então para falar sobre as polêmicas da partida de ontem lá no Pacaembu. O Santos precisava reverter um placar de 3-0 que não foi conquistado dentro de campo, Luciano? Foi no tapetão, como é conhecido. Depois daquela partida que ficou 0-0 na Argentina, o Santos acabou sendo punido e aí precisava reverter um placar de 3-0 e acabou não dando certo. O Santos até começou o jogo melhor, teve uma boa oportunidade com o Gabigol, mas logo depois o jogo já ficou equilibrado. Teve inclusive um pênalti para a equipe do Independiente, que o Vanderlei acabou pegando no último minuto do primeiro tempo. Já no segundo tempo, o jogo permaneceu da mesma forma, só que aí, Luciano, começou a confusão, porque aos 36 minutos do segundo tempo, a torcida do Santos começou a atacar bombas, sinalizadores começaram a ser acendidos, e aí, depois de 7 minutos de paralisação, o juiz precisou terminar a partida e decretar então a classificação para a equipe do Independiente. E olha, o jogo ainda teve confusão do Cuca com a PM, o Cuca foi tentar proteger um torcedor que estava sendo, de certa forma, muito agredido pelos policiais. Ele foi tentar proteger, os jogadores tentaram apaziguar a situação, mas a realidade é só uma. O Santos é eliminado da Libertadores
E o Independiente classificado vai enfrentar a equipe do Grêmio, que ontem jogou contra a equipe do Estudiantes, venceu nos pênaltis, foi um jogo muito truncado, o Grêmio abriu o placar aos 6 minutos do primeiro tempo, o Estudiantes empatou aos 8 minutos do primeiro tempo e aos 46 do segundo tempo o Grêmio precisava fazer um gol e conseguiu com o Alisson numa cobrança de falta, ele acabou fazendo o gol, levou para os pênaltis e nos pênaltis 5-3 para o Grêmio, vai enfrentar o Estudiantes nas quartas de final da Libertadores. E falando em Libertadores, hoje o Corinthians, o Timão, enfrenta a equipe do Colo-Colo na Arena Corinthians a partir das 9h45 da noite. Precisa reverter um resultado da primeira partida, 1-0 lá no Chile, que ficou para a equipe do Independiente, aliás, para a equipe do Colo-Colo. Precisa reverter esse resultado e para isso vai contar também com o goleiro Cássio, que era a dúvida para a partida, mas joga. Então o Timão precisando de uma vitória para se classificar para a próxima fase da Libertadores e se conseguir a classificação deve pegar o Palmeiras, que tem um bom resultado já encaminhado contra a equipe do Cerro Porteño, mas amanhã aqui no TV O Jornal a gente fala mais sobre isso, porque o Palmeiras joga só amanhã contra a equipe do Cerro Porteño. E falando um pouco sobre isso também, esse clássico Palmeiras e Corinthians, que pode ser, inclusive, o clássico das quartas de final da Libertadores, caso o Corinthians passe e o Palmeiras também. Ontem teve a premiação dos 104 anos do Palmeiras, né? Premiação, aliás, melhor dizendo, o aniversário do Palmeiras, que completou 104 anos no último dia 26 de agosto. Ontem foi realizada uma grande festa, várias personalidades presentes, vários líderes de clubes presentes, e dentre esses líderes estava André Sanches, o presidente do Corinthians. Mas o que aconteceu? Alguns torcedores que inclusive foram convidados para participar da festa encontraram o presidente André Sanches dentro do banheiro e foram provocar o presidente do Corinthians, o então presidente do Corinthians. E aí a situação ficou feia, porque um deles pegou um celular e começou a chamar o André Sanches de freguês. O André Sanches, que a gente conhece, não é bobo nem nada, chamou o torcedor de babaca e aí um dos torcedores que também estava no banheiro acabou agredindo verbalmente o André Sanches, o chamando de trouxa e muito mais. A confusão até foi apaziguada por um segurança que também estava dentro do banheiro, mas o André Sanches teve que ir embora. Então, um climão ontem na festa do Palmeiras. E olha, ainda teve confusão com o Felipão, Luciano, porque o Felipão só queria jantar e teve torcedor que não estava deixando o Felipão nem ao menos aproveitar, curtir um pouquinho a festa. Era muito pedido de autógrafo, de fotos, e quando o Felipão disse que não ia tirar, o Alexandre Matos, diretor do Palmeiras, disse agora ele vai jantar e depois talvez ainda ele tire as fotos, dá os autógrafos. Os torcedores acharam ruim, aí começou mais confusão ainda. Então, Luciano, noite de terça-feira com muitas confusões no Pacaembu, na festa do Palmeiras. O que resta saber então que hoje o Corinthians pela Libertadores precisa de uma classificação. E eu vou pedir para você agora dar o seu palpite, você que não é clubista e que não torce para nenhum clube. Não, jamais eu faria um negócio desse, né? 3-0 Corinthians, né? Totalmente sem opinião, né? Sem o mito Romero, né? Vai guardar 3 lá. Verdade que o Corinthians tá indo assim, né? Aos trancos e barrancos, mas vamos ver, né? Precisa vencer por 1-0 pelo menos para ir para os pênaltis, né? Vamos fazer torcer, o dever de casa. Vamos torcer para ter esse grande clássico, o Derby Paulista também, nas quartas de final da Libertadores. Léo, muito obrigado pela participação e até amanhã. Até. A gente fica por aqui. Para você, uma ótima tarde. Até amanhã. Para rever as nossas reportagens, é só acessar facebook.com/tvunifev e a gente se vê amanhã. Até lá.